Vários médicos saem da faculdade com esse ideal de dizer assim, eu vou curar pessoas. De repente se descobrem que se transformaram em meros vendedores da indústria farmacêutica. Enquanto os governos dos países apoiarem essa linha como primeira linha, é ela que vai ser a linha vigente. Não importam as evidências científicas de qualquer outra coisa. O que nos governa é a política, não é a ciência. Existe muita desinformação, que a pessoa acha que câncer vai morrer. Imagina, mentira. Tem muita coisa a ser feita com câncer. Muita coisa a ser feita. Então a gente tem vários pacientes assim que contrariaram as estatísticas porque a gente pensou fora da caixinha, a gente buscou outras linhas de pensamento. Quando o assunto é câncer, a medicina convencional apresenta as mesmas 3 opções há décadas: a cirurgia, a radioterapia ou a quimioterapia. Cortamos a doença fora, queimamos o local onde ela estava ou envenenamos para a eliminarmos. Novas formas de tratamento avançado, com tecnologia de ponta e também mais caras, são lançadas todos os anos. Hoje, o mercado de medicamentos para o câncer fatura 100 bilhões de dólares por ano. Mas apesar desse investimento constante em novas drogas e em procedimentos cirúrgicos avançados, a verdade é que o tratamento convencional não vem ajudando a prevenir ou combater o câncer de forma satisfatória. Nos Estados Unidos, 1 a cada 2 homens e 1 a cada 3 mulheres serão diagnosticados com câncer ao longo da vida. Definitivamente, com as armas atuais, não estamos ganhando essa guerra contra a doença. Assim, nessa segunda parte de A Verdade sobre o Câncer, convidamos especialistas para revelar as razões que fazem a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia serem as primeiras e únicas escolhas de tratamento. E como é possível unir as forças da medicina convencional com terapias complementares cientificamente validadas que possam aumentar as nossas chances de sucesso. E assim te proteger do aparecimento de um câncer, aumentar as possibilidades de remissão, melhorar a eficácia da quimioterapia e da radioterapia e diminuir os riscos de recidiva do câncer. O meu nome é Fernanda Aranda e este é o 2º episódio do documentário A Verdade sobre o Câncer. Convido você a assistir agora, antes que os vídeos saiam do ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A quimioterapia e a radioterapia se mantêm como a principal linha de tratamento porque ela é a linha de tratamento divulgada pelos governos dos países e apoiadas pelos governos dos países. Simplesmente por isso. Enquanto os governos dos países apoiarem essa linha como primeira linha, é ela que vai ser a linha vigente. Não importam as evidências científicas de qualquer outra coisa. O que nos governa é a política, não é a ciência. A indústria precisa vender, e vender tendo lucros. E para ter lucros é importante que eles tenham produtos dos quais eles sejam os donos, os proprietários. Então, eles divulgam o seu trabalho, que é o medicamento. Os medicamentos são patenteados pela indústria e são divulgados juntos aos congressos médicos, juntos aos médicos, juntos aos profissionais da área. Eles não entendem como o papel deles divulgar os nutrientes. O papel dos nutrientes é divulgado pelos estudiosos da área de nutrição. Então, a gente tem que entender que não existe, em princípio, nem bandido, nem mocinho. A gente tem cada um defendendo os seus interesses. O problema é que o profissional que toma a decisão final é quem que ele está ouvindo. Ele tem a capacidade de tomar as decisões que ele quer, só que ele tem que estar ciente disso que eu acabei de dizer. Se ele não está ciente, ele acaba achando que nutrição não existe e que só medicamentos existem. Ou de que nutrientes e nutrição não têm evidências e só medicamentos têm evidências. A procura hoje é que a terapia nutricional deva ser uma aliada ao tratamento convencional do câncer. Existem existem milhares de artigos científicos comprovando isso. Entretanto, ela continua sendo negligenciada. Ela é um adjuvante que potencializa os tratamentos convencionais, que diminui as complicações, que aumenta a chance de cura, que diminui mortalidade,
que diminui as dificuldades que o paciente passa durante o tratamento convencional. Entretanto, ela não é utilizada, ou ela é subutilizada, muito subutilizada. Então, o meu trabalho é fazer a nutrição funcional ser mais conhecida e, com isso, a nutrição como um todo ser mais conhecida também, para que a gente consiga realmente que a nutrição penetre em todos os sistemas, inclusive na terapêutica do câncer. Cada alimento tem um impacto nas nossas células. Cada alimento conversa com essa menor partícula do nosso corpo, que são as nossas células. Diversos fatores estão implicados no desenvolvimento do câncer ou na criação de um câncer. A gente tem que entender que um câncer é criado pelos teus hábitos. Isso na ampla maioria dos casos, porque a culpa genética exclusiva, ela só acontece numa menor parte dos tumores, dos cânceres. Então, quando a pessoa come determinados alimentos ou não come determinados alimentos, ela passa informações diferentes para as células dela. Tu tem que imaginar que alguns alimentos dizem para a célula ficar calma, se reproduzir de forma adequada e tranquila, e outras mandam a célula se reproduzir de forma desenfreada e sem controle. E é isso que de verdade os alimentos fazem. A gente tem que entender que um dos processos no início do câncer é a inflamação e a formação de radicais livres. Para combater os radicais livres, tem que ser uma dieta anti-radicais livres, antioxidante. O que é isso? É uma dieta com muitas vitaminas, com muitos minerais, com muitos alimentos crus, com muitos alimentos verdes. E quando tu vai para uma dieta rica em alimentos processados, tu não está comendo esses alimentos. Então chega um alimento e o corpo processa aquilo e olha, aqui está cheio de açúcar, de carboidrato, ou de proteína, de gordura, mas onde é que estão as vitaminas e minerais? Não consigo ver, não tem. E aí tem que pensar que um é o acelerador e o outro é o freio. Tudo no nosso corpo tem uma regulação para um lado e para o outro. Então, quando tu come os alimentos industrializados ultraprocessados, tu não está dando para o teu corpo todos esses ingredientes para ele escolher o que tem que ser feito e decidir o que tem que ser feito. Tu está privando o teu corpo de alguns desses ingredientes que ele precisa um é o freio e o outro é o acelerador. Quando tu come na outra opção, então, quando tu come os alimentos naturais, integrais, não processados, orgânicos, não fritos, não queimados, não hidrogenados, tu está comendo com todos os ingredientes para que o corpo acelere quando tem que acelerar e freie quando tem que frear. E aí as células vão funcionar em harmonia e em saúde. A terapia nutricional no câncer é essencial para aumentar o sucesso do tratamento e, 2, diminuir a chance de um novo tumor. Pense que você que teve um câncer é a principal pessoa que tem o maior risco de ter um segundo câncer. Você tem toda a genética e todos os fatores de vida ambientais adequados para ter um câncer. Por que não ter o segundo? Quem vai definir não ter esse segundo câncer ou não complicar esse primeiro é você através dos seus hábitos. Se você achar que é só tomar o medicamento e vai resolver, ou a quimio ou a rádio resolve, você está profundamente enganado. A causa está dentro de você e, portanto, a solução também está dentro de você. Quando eu fui fazer faculdade de farmácia, a sensação que eu tinha era que, de fato, eu estava sendo empoderado com o conhecimento da farmacologia clássica e da alopatia. Eu me lembro que eu saía das aulas de farmacologia com a sensação de que era possível curar tudo e resolver todos os problemas a partir daqueles mecanismos de ação muito claramente explicados pelo professor de farmacologia. Porque tudo se encaixava, tudo dava certo, tudo funcionava. Então, quando eu terminei a faculdade de farmácia, a primeira coisa que eu fiz foi me estabelecer como farmacêutico, proprietário de uma farmácia que tinha a capacidade de resolver todos os problemas. Afinal de contas, eu tinha terminado uma faculdade de farmácia e lá eu tinha aprendido que os medicamentos funcionavam.
E depois de trabalhar um tempo, né, com farmácia, vendendo medicamentos alopáticos e trabalhando com essa visão clássica, eu comecei a ter uma verdadeira crise profissional, porque eu comecei a identificar que, na verdade, parte daquilo que eram os efeitos terapêuticos tão extraordinários que eu tinha aprendido na sala de aula, nem sempre eram tão extraordinários assim, ou os pacientes se tornavam dependentes daquela medicação de uma forma que, de fato, eles já não tinham mais uma saúde deles, eles eram reféns daquela terapêutica. Em outros casos, esses pacientes eram, na maioria das vezes, acometidos de efeitos colaterais e reações adversas que, curiosamente, ninguém tinha me contado. Eu costumo dizer que eu sempre tive aula da parte que funcionava dos medicamentos. Ninguém nunca me deu uma aula da parte que os medicamentos davam errado. E no balcão da farmácia eu comecei a ter que lidar com isso. Então as pessoas começavam a me levar sintomas adversos, reações colaterais, coisas que não faziam parte da estratégia terapêutica proposta. E isso era muito complicado, porque na maioria das vezes eles evoluíam para um outro tratamento por conta daqueles sintomas. Isso também começou a me frustrar de forma muito intensa profissionalmente. Ou esses pacientes que tinham parte de efeito terapêutico e parte de efeito colateral acabavam ficando numa rotina terapêutica que ou sacrificava a família do ponto de vista financeiro, ou sacrificava a família do ponto de vista emocional, e na verdade eles estavam presos ali dentro daquele labirinto dessa abordagem terapêutica. Isso me colocou numa crise profissional imensa. Na abordagem clássica, o paciente, apesar de ser quem mais sofre a doença, ele é colocado numa condição de coadjuvante. Na maioria das vezes, na abordagem clássica, o protagonista é o equipamento que ele vai se submeter, é o medicamento caro que ele vai usar, é a infraestrutura da equipe profissional que está atendendo. Isso parece ser protagonista, enquanto o paciente é só um coadjuvante. Na abordagem integrativa, e especialmente do ponto de vista homeopático, isso é completamente o contrário. O paciente é chamado a ser o protagonista do processo de cura dele. Porque por mais que nós tentemos negar isso ou queiramos fugir desse raciocínio, a doença pertence a cada um. Nós produzimos a doença que damos conta de produzir. Então, muito provavelmente, nós somos capazes de encontrar os nossos caminhos de cura. E aí, eu, como homeopata, quero que esse paciente seja protagonista do processo de cura dele. Eu quero que ele se envolva com o processo de cura. Eu não vou dizer para ele que o remédio homeopático vai resolver os problemas dele. Eu não vou dizer para ele que eu tenho uma pílula mágica que vai resolver o problema dele. Eu vou dizer para ele, olha, existe um conjunto de ações que você precisa fazer para que, a partir disso, o medicamento homeopático faça por você o melhor que ele pode fazer. Essa é uma abordagem necessária, não só para o paciente oncológico, ela é necessária para todos os pacientes. Então, falando especificamente de oncologia e falando especificamente de homeopatia, sim, na homeopatia o paciente terá o papel de protagonista. Ele vai entender por que ele adoeceu, ele vai entender quais são os obstáculos ao processo de cura dele, que se não forem removidos, provavelmente o resultado terapêutico não vai acontecer, nem na homeopatia, nem na alopatia, em lugar nenhum. Eu costumo brincar que não adianta querer aliviar a dor de quem continua com o dedo apertado na porta. É preciso tirar o dedo da porta, né? Então, esse paciente que está num ambiente de adoecimento, seja por hábito de vida, seja por condição emocional, seja por alimentação equivocada, seja pelas mais variadas formas que levam ao adoecimento, se ele não for orientado a modificar esse processo, não existe um remédio homeopático nem alopático que vai resolver o problema dele. E na abordagem homeopática, a primeira coisa que ele vai ter consciência é isso, que o processo de adoecimento dele precisa que ele modifique algumas coisas. Vários médicos saem da faculdade com esse ideal de dizer assim, eu vou curar pessoas. De repente descobrem que se transformaram em meros vendedores da indústria farmacêutica.
eu decidi parar de fazer a medicina e fui procurar então fazer pesquisa médica. Eu queria ser treinado a reconhecer o que é cientificamente válido do que não é cientificamente válido. E quem faz pesquisa médica com qual objetivo? De criar novos recursos terapêuticos mais eficazes do que os que existem. Porque os que existiam naquela época e continuam existindo não resolvem nenhum problema, não curam ninguém, sequer deixam as pessoas numa condição de que vivendo como se estivessem curadas. E eu fiquei surpreso de ver, ao ser treinado a reconhecer o que é a informação que é cientificamente válida daquela que não é cientificamente válida. Fiquei espantado de ver a quantidade de publicações que diziam respeito à causa das doenças e que não eram colocados nos livros-texto. Quais são os mecanismos que levam uma célula normal a se transformar numa célula cancerosa? Essas informações não estão presentes no currículo médico. Não são discutidas nas residências médicas, nos congressos médicos, porque se você soubesse a causa das doenças, né, os mecanismos que levam as pessoas a desenvolverem doenças, então você tem condição de fazer prevenção. Você se pergunta assim, e talvez o médico que esteja nos assistindo tente responder essa pergunta. Nós temos 1.100.000 publicações científicas falando do papel da vitamina D, que não é vitamina, da chamada vitamina D, na prevenção do câncer e às vezes até no tratamento do câncer. Me responda por que nenhuma dessas publicações é mencionada no livro-texto do oncologista. São 1.100.000 publicações, por que não são mencionadas no livro do oncologista? Qual a razão disso? Faltam evidências científicas? 1.100.000 publicações é falta de evidências científicas? Não, não é falta de evidência científica. Então, o que é? Se você souber a causa, você vai saber que a vitamina D está envolvida na causa do desenvolvimento do câncer, a falta da vitamina D. Níveis inadequados de vitamina D, muito baixos de vitamina D, que é uma pandemia mundial. Alguns pesquisadores dizem que afeta 9 entre cada 10 pessoas no planeta. Mas não é mencionada nos livros textos, porque se você souber a causa de doença, o que você vai fazer? O médico, eu acredito que a maioria deles seja idealista, né? Ele vai começar a querer corrigir os níveis de vitamina D dos seus pacientes para evitar a recidiva de câncer. Se teve câncer, ele vai medir o nível de vitamina D e vai dar a dose certa, não a dose que é oficialmente recomendada. Oficialmente recomendada é dose muito baixa. O médico pode dar essa dose, que é de 600 unidades por dia, ao longo de meses, para o seu paciente medir de novo a vitamina D. Vai estar igual, essa dose irrisória. Por que essas informações não vão para o livro-texto? Por que se aconselha os médicos a darem doses irrisórias de vitamina D? Mas o paciente vai continuar deficiente, porque é interesse de grandes grupos econômicos que as pessoas fiquem com níveis baixos de vitamina D, porque ela é a grande causa de doença facilmente corrigida no mundo moderno. Se você tem deficiência de vitamina D e câncer, a associação dessas duas coisas, então você vai procurar se existe um mecanismo. E existe. Eu citei 3 mecanismos. Através do quais a deficiência de vitamina D pode provocar câncer. Deficiência do sistema imunológico, incapacidade da célula de evitar de se transformar numa célula cancerosa e destruição da célula cancerosa. Autodestruição da célula cancerosa, tudo provocado pelo mesmo fator. 1.100.000 publicações. Nenhuma palavra no livro do oncologista. O oncologista não se preocupa em saber o nível de vitamina D do seu paciente, não está citado no livro-texto dele, não é mencionado no Congresso de Oncologia, então ele não se preocupa com isso, ele não sabe disso. Toda doença tem causa, o câncer também tem a causa. E 95% das causas são ambientais. Eu cheguei a uma conclusão, isso há 25 anos atrás, que câncer não são células malignas, são células doentes por alguma causa. E células doentes precisam de cuidado e afastamento da causa, não extermínio. Pensa bem, uma paciente com câncer de mama. Essa mama
teve um contato ou com vírus, ou com bactéria, ou com metais tóxicos, tipo chumbo, mercúrio, arsênico, níquel, ou agrotóxicos, ou radiações, né? Aí essa célula lá da mama, ela sofre. Ela sofre, até entrar num estado de quase morte. Aí forma-se um tumor. Então forma-se um tumor aqui, e aqui tem os vírus, bactérias. Onde que está o problema? Aqui ou aqui? Eu sempre achava que era aqui. Mas depois de tudo que eu estudei, eu achava que eu cheguei à conclusão que o problema está aqui, nas causas. Quando você faz a quimioterapia e trata esse aqui, você consegue matar 90% dessas células. Aí a célula fica um tumorzinho desse tamanho. Você vai fazer o exame, nem aparece. Mas essas células, aquilo que sobrou, você acha que é mais fraco ou mais forte de sobrevivência? Mais forte. Daqui um ano, volta. E volta bem forte, sabe? É por isso que tem a recidiva. Mesmo se você, com a quimioterapia, radioterapia e cirurgia, conseguir tirar totalmente isso daqui, o tumor, tirou, pronto, fugiu. Mas não tirou a causa. O que vai acontecer? Vai voltar o tumor. Um estudo de professores de oncologia da Austrália, nos 22 tumores de adultos sólidos mais frequentes, mostra que a quimioterapia é eficaz em somente 2,1% dos casos. É baixíssima a eficácia da quimioterapia. Eu tenho muitos pacientes que faleceram durante a quimioterapia. Muitos, mas muitos. E nada é responsabilizado. Nada. O tratamento é esse. O protocolo é esse. É isso que tem que ser feito. Paciência. Tem um efeito colateral. Paciência. É assim que é tratado. É tratado de uma maneira muito irresponsável. Existem colegas meus, nossos aqui, que chegam para o paciente e falam: você não tem cura. Não tem jeito. Você precisa fazer alguma coisa na sua vida, porque você vai ter 3 meses de vida. E existe muita desinformação. Que a pessoa acha que câncer vai morrer. Imagina, mentira. Tem muita coisa a ser feita com câncer. Comecei a tratar os pacientes que tinham passado por várias quimioterapias, radioterapia, cirurgia, e não tinham nada funcionado, coitados. Então, eu tentei buscar as causas e tirar as causas. E nesses 20 anos, eu coletei 685 pacientes, cujo terapia convencional, que é a minha formação, terapia convencional, que eu fazia também, não funcionou. Os tumores continuavam. Quando eu tirei a causa, olha que alegria que me deu. Quando eu tirei a causa, os tumores regrediram. Esse tipo de medicina cuida das células, né? Cuida das células. Então, é uma coisa muito bonita, porque quando eu aprendi medicina, os meus professores, eles ensinavam a tratar de doenças. Felipe, você tem que tratar de doenças. Se tu tem uma doença, você trata. Agora não. Agora o que a gente faz? A gente estuda o indivíduo, vê como ele está funcionando, vê se tem alguma coisa atrapalhando a vida dele, e mesmo sem doença, nós usamos algo para que ele se mantenha saudável. Há 300 anos, houve a Revolução Industrial. E aí inundou de metais tóxicos e substâncias químicas do planeta. E isso não foi falado em faculdade, né? E os agrotóxicos, tudo isso faz mal para a saúde. Então, olha que coisa linda. Nós aprendemos que uma próstata grande não tem jeito de diminuir, só cirurgia. Não.
Errado. Se você tirar metal tóxico, tirar agrotóxico, colocar os nutrientes em ordem, afastar alergia alimentar, cuidar das glândulas, afastar a zona geopatogênica, a próstata diminui. Eu fui para os Estados Unidos encontrar um professor meu, o professor Omura, que já está bem velhinho. Ele é professor da Universidade de New York Medical College. Ele faz pesquisas lá em Nova York. Ele trabalha com uma tecnologia que nós também utilizamos no Brasil atualmente, em que tenta detectar o câncer numa situação ainda subradiológica. Então a gente consegue detectar que a pessoa emana do corpo dela um sinal que pode significar um câncer de pulmão, um câncer de pâncreas. Só que você vai fazer um exame de imagem e ela não tem aquele câncer ainda, porque nós estamos medindo informações subradiológicas, muito iniciais. Então é uma tecnologia muito avançada que pesquisa então o diagnóstico extremamente precoce por meios físicos, não químicos nem teciduais, como é o convencional. Ele procura sinais físicos, né, eletromagnéticos. E eu fui me encontrar com ele e ele me disse: Gustavo, você tá com uma frequência no teu abdômen, você tem uma frequência compatível com câncer de pâncreas. E eu recebi aquela informação, eu fiquei meio chocado, porque eu não imaginava que eu fosse ter esse tipo de informação. E aí eu tive esse tipo de análise, quer dizer, eu pensei, ao invés de perguntar por que eu, né? O que eu fiz de errado? O que Deus fez isso para mim? Eu perguntei, o que tem de errado no meu corpo? O que eu posso fazer para reverter isso? Que tipo de sentimentos eu posso estar tendo de forma repetida que eu preciso rever? Por que meu corpo fez isso daqui? Quais são as condições que eu tenho em mim que favoreceram esse tipo de processo? Então eu saí da posição de vítima, de injustiçado, de coitado, e passei a me sentir responsável, certo? E tentar ver o que eu podia fazer para melhorar isso. Então, se você não conseguir mudar a forma como você encara o problema, você não vai aproveitar essa oportunidade magnífica que eu acho de você rever e refletir muita coisa na sua vida, que a doença traz, essa oportunidade. E lógico que eu tive a oportunidade de receber essa informação de uma forma muito preliminar, muito precoce. Eu não tenho a doença em mim formada. É uma pesquisa que ele fez, eu tinha essa tendência à formação. Eu já não tenho mais, eu consegui reverter, consegui neutralizar isso daí. Não aparece mais em mim esse sinal do câncer de pâncreas. Então, quer dizer, você vê que o processo ele é flexível, não é uma sentença, mas você precisa encontrar realmente quais os caminhos necessários no teu processo para você compreender e corrigir essas causas que estão ali provocando isso. Esse incidente que aconteceu comigo com o Dr. Omura me motivou a fazer uma linha de pesquisa para tentar compreender melhor o que estava acontecendo em mim e de tratamento também. Então, tem um protocolo de pesquisa que foi aprovado no Comitê de Ética, devidamente analisado, aprovado. Então, a gente faz isso de forma científica mesmo. E o que eu percebi em mim, e que vejo nos pacientes que fazem parte dessa pesquisa, é que um dos principais fatores que colaboram para provocar o câncer, a gente vê uma participação muito grande de toxinas ambientais na produção do câncer e do microbioma, do conjunto de micróbios que habitam em nós, né? Sejam parasitas, protozoários, mintos, vermes, né? Bactérias, vírus, micobactérias. A gente tem uma infinidade de micróbios no nosso corpo que estão latentes, né? Morando no nosso sistema, que a gente chama de microbioma, que é o conjunto de micróbios que moram, né? A população de micróbios que moram na gente. E se você analisar o perfil de microbioma de toxinas ambientais, os carcinógenos que nós temos contato com a natureza, essa combinação ela é bombástica para a produção do câncer. Então, nós fomos analisar em mim, nessa pesquisa, quais eram os fatores tóxicos e microbianos que tinham no meu sistema que estavam favorecendo esse processo, junto com as emoções que eu tinha, que eu fui autoanalisar. Eu busquei profissionais para me ajudar em relação a isso e eu comecei a fazer uma autocrítica e ver quais sentimentos eu vinha também tendo. Então esse conjunto, essa sopa de emoção errada, conflitos que você traz desde a infância, micróbios, flora intestinal, vírus que moram na gente de forma crônica, excesso de mercúrio, de cádmio, metal pesado. Quer dizer, você cria um ambiente totalmente hostil dentro do próprio corpo. Então a tua célula
sofre com isso, ela sofre dano, e é isso que começa a ter um processo de gerar o câncer. É esse dano que se faz à célula que provoca isso. Então eu comecei a corrigir isso. Modifiquei o microbioma, melhorei o microbioma, reduzi a quantidade de vírus crônicos que eu tinha, de bactérias tóxicas que eu tinha. As emoções eu consegui melhorar muito e reduzir a carga tóxica de mercúrio, cádmio e chumbo que eu tinha também. E com isso eu consegui neutralizar a frequência que eu emanava, que, né, na pesquisa que eu tinha feito, de câncer de pâncreas. Isso desapareceu, bastando corrigir esses fatores: as emoções, toxinas ambientais e os micróbios. Nossos melhores resultados são obtidos quando a gente associa esse tratamento convencional de matar a célula tumoral e com um tratamento complementar que tem essa visão que nós estamos falando de tratar o microambiente tumoral. Se você combina essas duas coisas, duas estratégias, os resultados são infinitamente melhores. É o que a gente consegue ver na prática clínica, né? Então, eu jamais peço para o paciente parar de fazer quimioterapia, ou parar de fazer a rádio, ou não operar, eu jamais faço isso. Só acho ruim se a gente mantém apenas isso. Porque se você imaginar que um paciente tem um câncer de mama, e naquela região lá eu meço um nível alto de HPV, na pesquisa isso, né? Estou pensando em pesquisa clínica, em ciência, não estou pensando na rotina do dia a dia. Mas se naquela região tumoral você imagina que tem uma ressonância muito forte, uma emissão de padrão frequencial de um HPV muito elevado naquela mama, certo? E de mercúrio de chumbo, por exemplo, como causa da doença dela. Está lá, pelejando com quimioterapia, bloqueio hormonal, tudo bem, mas com a causa lá ainda presente, cheio de vírus e mercúrio e chumbo, não faz sentido você tratar somente a célula sem tirar esse entorno dela que está lesando a célula, entendeu? Então você teria que combinar a estratégia oncológica clássica de você fazer o bloqueio hormonal, a quimio, a rádio, e uma estratégia complementar que vai ter essa visão do todo. Eu costumo dizer que eu vejo como se fosse uma parede, né, com o cano aqui dentro quebrado, infiltrando água, fazendo um mofo nessa parede. Isso é o paciente oncológico. E aí no hospital o que eles fazem? Eles passam massa corrida, passam a tinta, a melhor tinta que tem, a mais cara, fica lindo por um tempo. Corrigiu aquele processo, mas continua com vírus lá dentro, continua com mercúrio, continua comendo errado, insulina alta. Você não corrigiu as causas. Vai acontecer o quê? Esse mofo vai voltar a aparecer naquela parede de novo, certo? Porque a quimioterapia não vai matar vírus, não mata bactéria, não tira mercúrio, entendeu? Não corrige a tua insulina. A gente já viu vários pacientes contrariar os prognósticos clássicos da medicina, né? Eu já perdi a conta de pacientes que tinham ali uma sobrevida de 3 meses, 6 meses, no máximo 1 ano, porque assim é a estatística daquele câncer dele, daquele estágio dele, e estão há 4, 5 anos vivos, porque, como eu falei, a gente não se limitou apenas a tratar a célula tumoral para exterminá-la. A gente buscou compreender todo esse entorno que envolve a doença e corrigir esses fatores. Então, estudar o microbioma, o exposoma, as emoções, melhorar a alimentação, o perfil hormonal. Então isso faz uma diferença muito grande. Tem vários pacientes. Eu tenho um paciente recente que tinha um tumor cerebral, foi operado no glioblastoma, que é um tumor que recidiva muito frequentemente, né, e com uma doença muito grave. E ele foi operado, fez a radioterapia e passou 1 mês, o tumor voltou. E aí indicaram quimioterapia para ele. Ele falou assim: eu não vou fazer quimioterapia, não quero fazer. O médico falou assim: olha, com quimioterapia você tem 1 ano de vida, sem você tem 6 meses de vida. Ele falou assim: então eu prefiro ficar com 6 meses, mas ter qualidade de vida, eu não quero fazer quimio. E aí ele entrou de cabeça nessa coisa que a gente está falando da alimentação, ele se reencontrou como pessoa, mudou relacionamentos, mudou alimentação, seguiu essa linha de autoconhecimento, de autobusca, né? E já faz 4 anos isso, ele não tem nenhuma doença mais. Então a gente tem vários pacientes assim que contrariaram as estatísticas porque a gente pensou fora da caixinha, a gente buscou outras linhas de pensamento. Tive um diagnóstico de câncer. Quando se fala de câncer, você não sabe com que condições físicas, mentais e emocionais que você vai sair. Depois de ter recebido o diagnóstico, eu quis procurar alguma saída totalmente diferente, que não precisasse usar remédio, de forma natural, para não ter uma recidiva. Na Jolivie, eu encontrei soluções naturais com apoio de especialistas, e a Jolivie mostrou para mim que é totalmente possível sair do câncer de forma natural
graças a Deus hoje eu estou ótimo. Como você viu nesse episódio, os tratamentos convencionais como a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia foram pensados para focar somente em eliminar o tumor. Mas o tumor não é a doença. Ele é apenas uma das manifestações do câncer, um sinal de que alguma coisa no seu corpo não está bem. Assim, é preciso olhar também para as verdadeiras causas da doença e saber como atacá-las para aumentar as chances de sucesso na prevenção e no tratamento do câncer. Nós temos o poder de escolher se queremos alimentar as células cancerígenas ou se queremos matá-las de fome. É o que esse grande time de especialistas convidados deseja mostrar a você na segunda parte deste especial. O terceiro episódio vai ao ar amanhã, dia 26 de junho, às 9 horas, e ele trará grandes revelações. Então, aproveite agora para assistir as entrevistas na íntegra do Gabriel de Carvalho, Dr. Cícero Coimbra, Dr. Fred Pescatori, Dr. Gustavo Vilela e Dr. José de Felipe Júnior. Todos os vídeos exibidos aqui na página poderão ser assistidos quantas vezes desejar, mas só no dia de hoje. Ah, não se esqueça de clicar nos botões aqui abaixo para ser avisado dos novos episódios, pelo WhatsApp, Messenger ou pelo Telegram. E se gostou do que assistiu por aqui, não deixe de me escrever contando o que achou aqui na caixa de comentários. E compartilhe esses vídeos com quem você ama. Um grande abraço e até o próximo vídeo.